Olá! O filme A Rede Social, de David Fincher, foi lançado em dezembro de 2010 e há poucos dias ele completou 10 anos de lançamento. E senhoras e senhores, devo dizer a vocês que de lá pra cá poucos filmes chegaram perto de se igualar dessa grande obra de arte. Não apenas por A Rede Social ser um filme muito bem construído, muito bem feito, mas também por ele ser um verdadeiro estudo antropológico. Por que ele é um estudo e por que ele é tão bem feito assim? Júnior Guimarães, tomada 1. O filme conta a história de Mark Zuckerberg, interpretado por Jesse Eisenberg, e mostra como ele criou o Facebook. E também conta como foi a colaboração direta ou indireta das pessoas em seu entorno para a construção e a expansão dessa rede social. E o filme mostra tudo desde o começo, quando ele leva um pé na bunda da namorada e, como vingança, ele acaba fazendo um programa de classificação de mulheres mais gostosas da Universidade de Harvard, que é onde ele estudava. E mal sabia ele que a partir daí, nada mais seria como antes. Nem na vida dele, nem no mundo. A primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi lá para 2009, acredito. 2009, início de 2010, quando eu soube que o diretor David Fincher estava fazendo um projeto de adaptação de um livro, que é o livro Bilionários por Acaso, que é sobre a criação do Facebook. E que isso se tornaria um filme nas mãos dele. E o que me chamou a atenção nesse projeto foi justamente o diretor David Fincher, que foi quem criou obras-primas como Seven, Os Sete Crimes Capitais, Clube da Luta e Zodíaco, além de outros que eu gosto muito, como Alien 3, Vidas em Jogo. E no ano anterior ele tinha feito O Curioso Caso de Benjamin Button. E David Fincher é um dos meus diretores favoritos, talvez o melhor em atividade. E como ele sempre trabalha a natureza humana nos seus filmes, eu fiquei pensando, poxa, o que será que ele vai fazer com um filme sobre a construção do Facebook? Tipo, é David Fincher, não vai ser só isso, tem alguma coisa aí por trás. E isso me fez esperar esse projeto por muito tempo. E quando ele estreou em dezembro de 2010, eu assisti no cinema, acho que uma das poucas pessoas que viram esse filme no cinema aqui na cidade onde eu moro, em Boa Vista. As luzes se acenderam e eu saí sem palavras do cinema. Como eu disse no início do vídeo, esse filme é uma obra de arte. Ele me impactou de um jeito que eu não me recuperei. Que bom. Vamos lá. Começa que o roteiro é nada menos que brilhante. A Rede Social acaba se tornando dois filmes em um. Por um lado, ele é um filme de autossuperação e por outro, ele é um filme de tribunal. E essas duas histórias correm em paralelo. No passado, mostra ele criando e expandindo o Facebook, e no presente mostra ele enfrentando dois processos. Aí você pensa, poxa, por que ele está sofrendo dois processos? Aí é que está. A narrativa intercala entre passado e presente de um modo com que uma das linhas temporais acabe tirando as dúvidas geradas pela outra. E ela é trabalhada de uma maneira muito satisfatória. E esse filme ele é abarrotado de informação porque são muitos diálogos. Muitos mesmo. Inclusive, o primeiro diálogo do filme, que é o diálogo que abre a rede social, que é entre o Mark e a Erika, sua namorada, interpretada pela Rooney Mara, ele teve que ser rodado muitas e muitas vezes até que ficasse do jeito que David Fincher queria. E esse diálogo, que é o diálogo onde ela dá um fora nele, é de vital importância para toda a narrativa, porque essa cena ela se conecta diretamente com a última cena do filme. E é justamente essa conexão do início e do fim que fecha de maneira incrível o arco dramático do Mark nessa história. Mas a relação que mais interessa aqui na história é a relação entre Mark e seu melhor amigo Eduardo Severin, interpretado por Andrew Garfield. Quando a narrativa inclina para a cena do tribunal, você acaba identificando que o melhor amigo dele está lá processando o Mark. Calma que tudo é respondido, porque enquanto o filme atiça a curiosidade com o presente, ela vai respondendo as perguntas no passado e vai guiando até a inevitável conclusão. A interação entre Mark e Eduardo, ele vai num crescendo que chega um momento em que ele ameaça estacionar.
até chegar um furacão chamado Sean Parker, interpretado por Justin Timberlake. Para quem não sabe, o Sean Parker ele foi o criador do Napster, que foi o primeiro aplicativo para baixar músicas na internet de graça. E a entrada dele na história acaba movimentando as engrenagens do enredo de forma tão forte e tão irreversível que não é exagero dizer que a narrativa de A Rede Social é dividida entre antes e depois de Sean Parker. Mas o ponto X aqui é a proporcionalidade inversa entre a evolução do Facebook como novo meio de criar amigos com a decadência das relações pessoais do próprio criador do Facebook. E é essa ironia que transforma a rede social em um objeto de denúncia social ácida e que fica ainda mais atual com o passar do tempo. Inclusive, eu publiquei um artigo intitulado A Abordagem da Comunicação Contemporânea no filme A Rede Social. E esse artigo foi publicado num congresso de História da Mídia, há alguns anos atrás, acho que 2014, 2015. Mas eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você acessar esse meu artigo, tá bom? Então, recomendo a leitura. Sobre a parte técnica, eu queria destacar 2 elementos. Aliás, 3. O primeiro é a edição da dupla Angus Wall e Kirk Baxter. São eles os responsáveis pela transição de linhas narrativas que eu falei mais cedo. E os cortes que eles fazem, tanto no passado quanto no presente, faz com que essas 2 linhas temporais se entranhem uma na outra de um modo que intensifica a força narrativa e também a acidez do roteiro. Mas o paralelismo que eu mais gosto é no começo do filme, quando o Mark está criando o Face Mesh. E a montagem alterna entre mostrar uma galera lá no computador com o Face Mesh e outras pessoas na fraternidade da universidade na balada, bebendo, se divertindo. Enquanto isso, a trilha sonora mantém o mesmo volume. Para quê? Para mostrar que o êxtase causado de estar na rede social equivale à euforia de estar na balada com os amigos bebendo. E para algumas pessoas, infelizmente, isso pode significar a desnecessidade de uma vida social normal. Genial, né? E por falar em trilha sonora, temos aqui um trabalho bem peculiar dos compositores Trent Reznor e Atticus Ross, que mistura sons eletrônicos com sons de piano. E aqui temos uma curiosidade bem interessante, porque os compositores fizeram uma música que só tem 6 notas, acredito que sejam 6 notas de piano, e ele jogou para o diretor, falou, olha, essa música é de tristeza. Quando o David Fincher ouviu essa música, ele falou, esse vai ser o tema do filme. E os compositores, se espantaram, porque antes eles pensavam que esse filme seria vários jovens querendo se dar bem na vida, fazendo uma rede social. Mas quando eles descobriram que essa música seria o tema, foi quando eles perceberam que não seria só isso, que David Fincher tinha planos maiores. E essa pequena música de piano, ela é tocada em 3 trechos, no início, no meio e no fim. É a música que representa as relações sociais reais de Mark Zuckerberg. E eu não posso deixar de falar do trabalho de fotografia de Jeff Cronenweth, que ele deixa tudo bem iluminado, tem umas angulações bem interessantes e bem simbólicas também. Inclusive tem uma parte legal em que o Mark está de pé e fica iluminado de uma parte e sombrio de outra, que quem vê o filme vai entender o porquê. E esses talentos tão grandes, tão superlativos, principalmente o roteiro, a edição e a trilha sonora, eles não sei se eles seriam bem organizados nas mãos de um diretor de pulso fraco. Mas estamos falando de David Fincher. E ele pega todos esses elementos grandes e robustos e integra tudo a favor do filme, a favor do que ele queria contar. E o resultado é uma coisa espetacular. Jesse Eisenberg consegue construir uma figura singular de alguém que não tem nenhum tato social. Isso está muito bem representado na fala dele, que ele fala tão rápido que parece que só ele consegue se acompanhar, e também naquele olhar perdido e que acaba tendo devaneios que também ninguém consegue acompanhar. Outro que eu destaco é Justin Timberlake, que tem um magnetismo próprio e acaba ficando à altura da turbulência causada por seu Sean Parker. Quem também está impressionante é Armie Hammer, que interpreta os gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss, que é um grande trabalho de efeitos visuais, ele acaba sendo duplicado e ele consegue dar diferença entre um e outro, mesmo sendo irmãos gêmeos.
Ah, são eles que movem a segunda ação judicial contra o Mark. Eles dois, os gêmeos, junto com Divya Narendra, interpretado por Max Minghella, que também está muito legal. E o mais humano dessa história, e muitas vezes parece ser o único humano dessa história, que é o Edward Severin, o parceiro do Mark Zuckerberg, co-criador do Facebook, aqui interpretado por Andrew Garfield, e é ele que é o responsável por dar um pouco mais de humanidade nesse meio tão imundo de gente querendo passar a perna na outra. Rooney Mara faz um trabalho ok como namorado do Mark, assim como Joseph Mazzello, que faz o Dustin, um dos empregados do Facebook, que, para quem não conhece, é aquele menino de Jurassic Park, lembra? E, curiosidade, tem uma participação rápida de Dakota Johnson, que futuramente seria a Anastasia de 50 Tons de Cinza. O filme ganhou 3 Oscars cirúrgicos, que foram em melhor trilha sonora, melhor edição e melhor roteiro adaptado, que foram justamente os quesitos em que mais brilhou. Só que o que mais brilhou de todos foi a direção de David Fincher, que infelizmente perdeu o Oscar, e o filme também perdeu o Oscar de melhor filme em uma premiação muito, mas muito injusta. Eu espero um dia falar sobre isso em algum vídeo sobre o Oscar. Felizmente a história fala alto, e hoje o Discurso do Rei, que foi o vencedor do Oscar naquele ano, não teve importância nenhuma até hoje. Enquanto a Rede Social, ele é um filme para ser visto, revisto e analisado também. É uma obra impecável em vários quesitos simultaneamente. Enfim, uma obra-prima contemporânea. Ah, e é claro que eu tenho a Rede Social em DVD duplo, tá bom? Inclusive o segundo DVD tá com extras muito legais, e foi nesse DVD aqui, no segundo disco, que eu descobri aquela questão da trilha sonora, da escolha da trilha sonora pelo David Fincher. E se você viu esse filme e não viu nada demais, dê agora uma segunda chance. Garanto que não vai se arrepender. You're being accused of intentionally breaching security, violating copyrights, violating individual privacy. Your best friend is suing you for $600 million. As for the charges, I believe I deserve some recognition from this board. I'm sorry? Yes. I don't understand. Which part? E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí, tá bom? E não se esqueça também de se inscrever no canal, ativa o sininho para as notificações para não perder nenhum vídeo do Tomada 1, que tenho certeza que você vai querer ver o próximo. Ah, e não se esqueça de acessar o link abaixo para entrar no meu artigo sobre o filme A Rede Social e a comunicação contemporânea que eu abordei nele, tá bom? Então, gente, muito obrigado a todos, beijo e tchau!